enquanto vocês continuam a desfrutar, irmãos, eu quero partilhar o que diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, capítulo que já tínhamos partilhado convosco nestes dias, na promoção deste evento, né? Nós temos agora acrescentado mais versos, mais versículos, e vou começar então desde o verso 6, vou ler da versão João Ferreira Almeida atualizada, que diz, no nome de Jesus, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E dali é que vem o título desta conferência, deste ensinamento, uma só carne. Assim, continua a dizer o versículo 8, já não são mais dois, mas uma só carne, e repite, porquanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém à palavra de Deus? Amém. Então, irmãos, este capítulo está inscrito dentro de uma conversa que Jesus estava a ter com um grupo de judeus, os quais tinham perguntado ao mestre sobre a legalidade do divórcio. Eles queriam saber o pensamento de Jesus sobre o divórcio, quando subitamente Jesus dá uma volta à conversa e refere-se à intenção original de Deus para o casamento em Gênesis. Gostariam eu ir mais para frente, irmãos, para que estes aqui não... Eu acho que consigo. Está bom. Aqui. Acho que a câmara também me apanha, né? Estamos a filmar para depois poder partilhar convosco este vídeo. E então, irmãos, dizia que Jesus dá uma volta súbita ao tema da conversa e começa a citar literalmente Gênesis capítulo 2, começa a lembrar-lhes a eles o que a palavra de Deus diz no segundo capítulo da Bíblia, nos versos 21 até o 25, que falam da intenção original de Deus para o casamento, para o matrimônio. Muito bem, o design de Deus, em espanhol, el diseño de Dios, de homem e mulher, ideia de Deus, e vos lembro que entre os anjos não existe sexo, não existe gênero, a ideia de Deus de homem e mulher é para esta espécie, é para esta raça, mostra uma coisa muito importante para nós, irmãos, e é o desejo de Deus de que no casamento haja uma equipa, mas não uma equipa na qual há alguém superior a outro, não. Para o design, para o desenho original de Deus, ambos os dois têm igual valor, homem e mulher. Ambos os dois também têm igual mérito. De facto, o apóstolo Paulo fala disto depois e diz que a mulher é co-herdeira da graça, junto com o marido. Então, no que respeita à salvação, à existência eterna, o valor do homem e o valor da mulher são idênticos, irmãos. Mas nesse design, Deus quis, o Senhor quis dar a cada uma função ou um papel diferente para cumprir dentro desse plano perfeito chamado casamento. Porque o plano do casamento, o plano do matrimônio, irmãos, é perfeito.
Fica claro, nós é que estragamos o plano. É como disse alguém, os matrimônios não fracassam, fracassam as pessoas. Porque o matrimônio é designado por Deus e, portanto, é perfeito. Então, desde esse plano original, que está ainda no ecrã, irmãos, que Jesus cita para os judeus, o homem deixa os seus pais. Não significa que já não se preocupa por eles, porque há que honrar os pais sempre, mas deixa aos pais, já não são a sua prioridade na vida, já não são o mais importante para ele, deixa aos pais, une-se à sua esposa e é dessa maneira que ele pode levar uma vida formosa com ela. Glória ao Senhor. Eu tenho uma vida formosa com a minha mulher, irmãos. E também é porque deixamos os pais a 10.000 quilômetros. Um parênteses, não tinha isso nas notas, mas influi. Pois, agora com o WhatsApp, já não trabalha tanto assim mais. Pois, voltando à seriedade, irmãos, a expressão que aqui se repete, uma só carne, alguém pode dizer uma só carne? Se o frango o permite, né? Essa expressão que Jesus menciona citando Gênesis 2:24 refere-se ao vínculo criado sexualmente. Quando fala de uma só carne, fala do vínculo sexual. Amém? Para que percebam bem essa palavra. Mas também temos que perceber a profundeza desse vínculo, porque muitas vezes no mundo não se percebe. Acho que na igreja sim. O vínculo sexual não une apenas os corpos, une também a alma e une também o espírito. O vínculo sexual, irmãos, então, une a totalidade do homem e da mulher. E é um vínculo que quando Jesus descreve como uma só carne, que é tão íntimo como se fossem eles do mesmo sangue. Não são, mas é como se fossem, porque é um vínculo muito, muito íntimo, o mais íntimo que existe. Finalmente, e no verso 9, Jesus indica que o propósito original de Deus no casamento não deve ser quebrado pelo homem, nem pelas leis do homem, que agora aprovam na maioria dos países o divórcio. E quando Jesus diz que o homem não separe o que Deus ajuntou, última linha da leitura, ele não apresenta qualquer exceção, nem sequer o adultério. Jesus não comenta sobre exceções, o que significa que ele de nenhuma maneira aprova o divórcio. Paz de Cristo. De facto, sabemos que Deus abomina o divórcio. Não é apenas não gosto, não aprovo, abomino, aborreço o divórcio. Então, irmãos, aqui temos a base bíblica para o que vamos falar a seguir. Esta é a base da nossa conferência. Agora vos quero falar, irmãos, das fases da relação matrimonial. Isto apenas deveria ser uma conferência, mas eu fiz um resumo de 2 parágrafos para vocês, porque tenho interesse em falar em algo mais específico. Mas, para entendermos o que vamos falar depois, é importante entendermos isto das fases da relação matrimonial. Quantos têm aqui menos de 5 anos de casados? Glória a Deus. Quantos têm aqui menos de 10 anos? De 5 a 10? Glória a Deus. De 10 para 20, esses já são cansados, não casados. Ok. E os que temos mais de 20, vamos alçar as mãos? Aleluia. Irmã Filomena, assim, né? Glória a Deus. Mais de 50, né? Aleluia. Para 60, irmãos. Vamos dar um aplauso. Pois, fora das minhas notas, e antes do que tudo, vou dizer, irmãos, que o período
lo voy a decir en español, de ensamblaje del matrimonio. Un período de, como se diz em português? Pois, quando estão a acostumar-se um com o outro, são 5 anos, pelo menos. Então não há que desesperar, não há que pensar que nas primeiras brigas já tudo acabou. Não é assim, porque leva tempo fazer os ajustes. E aqueles que já temos mais anos, podemos dizer amém, né? Leva tempo. Há várias fases, irmãos, pelas quais o casal passa na sua relação amorosa. Primeiro, há a fase de apaixonamento, que gostávamos que durasse a vida toda, mas dura apenas uns meses. O apaixonamento, apenas alguns meses. O amor romântico, onde existem grandes expectativas em relação a outra pessoa e é criada uma imagem positiva, quase perfeita da outra pessoa, onde as virtudes são realçadas e os defeitos diminuídos ou até ignorados, né? E aqui, é claro, não há problemas nem conflitos, porque estão na fase do apaixonamento. Quantos se lembram dessa fase? Já esqueci. Não, há que lembrar-se, irmãos. Depois surge a fase da cotidianidade. Cotidianeidade em espanhol. E esta fase é onde se toma consciência dos pensamentos e ideias pouco realistas que antes tivemos, ideias que foram criadas na fase do apaixonamento sobre o cônjuge. E é aqui na cotidianidade que surgem os primeiros conflitos e discussões. Ninguém vai dizer amém, mas é assim. É aqui que aparecem os primeiros sentimentos também de frustração, de decepção e de desilusão. Eu não pensava que ela era assim. Eu não sabia que ela acordava toda despenteada. Eu nem imaginei que o hálito dela era tão feio na manhã. Siga, pastor, não vou seguir com detalhes. Mas começam as desilusões, né? E entre as causas que podem gerar estes sentimentos, estas frustrações, etc., podemos mencionar como mais comuns, claro, a convivência do casal. É que quando eram namorados apenas viam-se 2, 3 vezes por semana, agora estão a conviver, então começa isto da desilusão. Os problemas para ajustar os horários, nomeadamente quando os dois trabalham, é muito difícil. Às vezes um deles gosta de dormir mais do que o outro, é mais, nós decimos em espanhol, mais noctámbulo uno que el otro, ou mais madrugador. O escasso tempo para partilhar, a sogra também, que nunca falta, são fatores. O escasso tempo para partilhar, e acima hoje temos tanta coisa, redes sociais, televisão, internet, tantas coisas que nos tiram tempo. Não deveria ser assim, mas acontece. E às vezes nem fica tempo para ter relações sexuais, porque estamos tão ocupados em tantas coisas que a energia acaba. Também há uma desigualdade, e aqui é que vou começar a apertar alguns nervos. Desigualdade na hora de desempenhar as tarefas domésticas. Isso traz muitas brigas, embora ninguém diga amém. E também as responsabilidades que cada dia são mais exigentes, o pago das contas, as crianças, etc. Mas eu quero sublinhar, e deixei para último este fator, porque acho que é o principal. Eu não acho, os expertos acham, a falta de comunicação. A falta de comunicação, irmãos, é responsável pela imensa maioria dos divórcios. Pela imensa maioria dos divórcios. Alguns expertos acham que mais do 80% dos problemas que produzem separação são por falta de comunicação.
Se estes sentimentos que começam a gerar-se e a crescer, se estas situações cotidianas que geram esses sentimentos e essas frustrações não são tratadas adequadamente, e é por isso que tu precisas um pastor com experiência para te dar conselho, para te dar ensino, e é por isso que tu precisavas estar cá esta noite, para aprender, embora seja um pouquinho, um bocadinho, como devemos gerir estas coisas, irmãos. Se não fazemos isso, o casamento atinge a seguinte fase, que já não é desejável, e é a fase do conflito. Conflito, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Sim, começam as bombas, começa a discussão e se torna permanente. Há casamentos que discutem permanentemente, porque já estão nessa quarta fase, que é a fase do conflito. E o casal envolve-se, irmãos, numa batalha constante para descobrir quem está certo. É como uma luta de poder, sim? Mas a coisa é que ninguém ganha aqui. Ninguém ganha porque rapidamente o conflito, segunda, terça, quarta, quinta, os dias todos, até no domingo, até na igreja. E vos lembro que tudo está a sair no YouTube agora, nos domingos. E às vezes aparecem os cotovelos assim, e aparecem assim, as empurradas, e o bebê, até na casa de Deus, irmãos. E isso leva rápido, porque ninguém tem tanta resistência à fase do esgotamento, do cansaço, do desgaste, que por vezes, irmãos, é tão grave que inexoravelmente conduz à ruptura da relação, à separação. Por que é que isto acontece? E acabo aqui. Por que é que isto acontece? Por que é que há divórcios? Ainda dentro da igreja há divórcios, separações, brigas. Pois, deixem-me falar-vos, irmãos, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Em espanhol, os 4 jinetes do Apocalipse. Pastor, ¿nos va a hablar de profecía en una cena matrimonial? Não. Vou falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse do matrimônio. Irmãos, há muito para comer. Se gostam, podem repetir e repetir, porque não vamos deixar nada, tá bem? Ou não queremos deixar nada. De que está a falar, pastor, quando fala dos 4 cavaleiros? Pois, o psicólogo estadunidense John Gottman, um investigador muito conhecido pelo seu Laboratório do Amor, estudou as relações dos casais durante mais de 20 anos. E na sua investigação, ele concluiu que existem 4 comportamentos ou 4 atitudes que matam o amor no casamento. E ele descreve essas atitudes como apocalípticas, porque quando aparecem, e ele estudou isto por mais de 20 anos, com muitos casais, quando aparecem as atitudes, as 4 atitudes que agora vamos falar, pode-se prever a ruptura do casamento com um 90% de precisão. Ou seja, o pronóstico é certo no 90% das vezes, que esse casamento não consegue sobreviver. E Gottman chamou estes comportamentos os 4 cavaleiros do Apocalipse do casamento, porque, como agora vamos ver, da mesma maneira que aqueles 4 que estão no Apocalipse vão destruir a terra, e já começaram, estão também 4 cavaleiros a destruir os casamentos no mundo inteiro. O primeiro deles, irmãos, é o cavaleiro da crítica destrutiva. A que se refere? Pois, refere-se ao facto de eu destacar os defeitos do meu cônjuge em cada discussão. Ter o costume de trazer à discussão os defeitos do outro, apontando à pessoa e não ao comportamento que nos incomoda.
Vou por um exemplo, se eu dissesse para Isabel, eu gostava que acordasses mais cedo. Eu estou a apontar para o seu comportamento, eu quero que ela faça isso. Ela acorda mais cedo do que eu, mas é um exemplo, né? Mas é muito diferente eu dizer, tu sempre estás a dormir. Como se diz? Dormilona, se diz assim também em português? Isso. É diferente, porque já estou a colocar um adjetivo sobre a pessoa. E não é a mesma coisa que eu dizer, isto ou aquilo não gosto. Isso é crítica destrutiva, oxalá fosse construtiva. E faz, é óbvio, é claro, com que o outro se sinta atacado e rejeitado. A crítica destrutiva, meus irmãos, é alimentada pelos julgamentos. Muitas vezes nós agimos como juízes do outro. E consiste num processo como constante, assim como a ferrugem, como o herrumbre, que come o hierro, a ferrugem come o ferro, em que a outra pessoa é desqualificada com acusações, porque sempre está o outro apontando as suas falhas, queixando-se delas, atacando-lhe, sem qualquer respeito. E vou dizer uma coisa, irmãos, esta atitude é observada sobretudo nas mulheres. Não se zanguem comigo, irmãs, não se enojem nenhuma, mas é muito mais frequente nas mulheres. E quando aparece, não sou eu, é Gottman que diz isto, tá bem? E quando aparece a crítica destrutiva, favorece a entrada dos outros 3 cavaleiros dos quais vamos falar agora. Ou seja, a crítica destrutiva é a porta que permite aos outros 3, que agora vamos ver, entrar na relação. Um conselho aqui, irmãos, devemos aprender a expressar desacordo sem cair na desqualificação. Isto é uma aprendizagem. Devemos aprender a mostrar respeito pelo outro, sempre. Devemos tentar sempre falar do comportamento errado do outro e evitar atacar a pessoa com críticas destrutivas. Quantos dizem amém? O segundo cavaleiro, o segundo jinete, é uma atitude defensiva. Por exemplo, se o teu cônjuge diz-te algo que te incomoda e tu respondes justificando-te ou voltando para ele o assunto e recordando-lhe algo que ele fez mal, porque queres negar a tua própria responsabilidade no conflito e fazer com que a outra pessoa sinta como que a ti não te interessa fazer um esforço para resolver o que a ela incomoda. Não tens interesse em resolver aquilo, então respondes com outra coisa. Em geral, irmãos, a atitude defensiva é observada nos homens. Vou voltar para trás. A crítica destrutiva, na maioria dos casos, é um cavaleiro da mulher, e a atitude defensiva é, pelo geral, uma atitude dos homens que têm a tendência de concentrar-se mais em defender-se e contra-atacar o cônjuge do que em assumir qualquer responsabilidade própria que ajude a encontrar soluções. Se lembram do Adão no Éden, no Gênesis? Deus pergunta para ele, o que estás a fazer? Por que estás a comer? A mulher, Senhor. E a mulher aprendeu também rápido, né? A serpente, Senhor. E a serpente também olhou para trás e não havia ninguém. Ficou ela com a responsabilidade. Mas sempre é assim. Temos a tendência, irmãos, de não assumir qualquer responsabilidade. Então, ao fechar-se qualquer discussão, pelo geral, como um golpe da porta, ninguém vai dizer amém, mas ao ninguém querer compreender razão, a possibilidade de ter uma conversa coerente e madura desaparece, é anulada. E Gottman salienta aqui o significado e a importância da responsabilidade
ou maturidade, porque é o mesmo, responsabilidade e maturidade é a mesma coisa, neste caso, de ambos dois no casal. Os dois têm que ter maturidade e responsabilidade para assumir a situação e resolvê-la. Isto não está permitido, irmãos. Vou voltar a fazê-lo. Isto, muito menos. E são atitudes corporais nas quais expressamos que não temos interesse em resolver a situação. É uma atitude defensiva. Temos o cavaleiro do desprezo, número 3, que segundo Gottman, o autor deste comentário, deste livro, vou recomendar o livro depois, é o pior de todos. O pior de todos os cavaleiros é o terceiro, irmãos, porque trata-se de uma atitude que pode ser verbal, pode ser não verbal, mas que é a principal causa de ruptura dos casais, o desprezo. Desprezar, irmãos, é o pior que podemos fazer. Desprezar é tratar o cônjuge com ironia, com sarcasmo, com comentários que tendem a desvalorizá-lo e que dão uma mensagem entre linhas que diz: eu sou superior, tu és inferior. Às vezes acontece que no casal um deles tem melhor formação acadêmica do que o outro, tem mais estudos, tem mais habilidades, e acontece que há um desprezo pelo outro. Um desprezo que, lamentavelmente, é exercido principalmente com comentários que ridicularizam, que fazem a outra pessoa sentir-se tola, tonta, fazem a outra pessoa sentir-se inadequada e, às vezes, até anulada. O desprezo, irmãos, é frequentemente acompanhado por imitações e gestos. Eu não sou bom para fazer gestos, mas vocês sabem do que eu estou a falar. Às vezes esperamos que a pessoa vire as costas para imitá-la, verdade? Para fazer qualquer coisa. É desprezo. Gottman, irmãos, eu quero que escutem muito bem isto que vou dizer. Achou algo surpreendente quando o cavaleiro do desprezo está instalado, está solto dentro do casal. Quando já é um costume tratar ao outro com desprezo, ele descobriu que os casais que têm esse problema têm um sistema imunitário mais frágil fisicamente. E, portanto, essas pessoas são mais propensas a doenças infecciosas, tais como constipações e gripes. Vocês vão ler o livro depois, eu vou recomendar o livro. Porque o desprezo, irmãos, afeta fisicamente a pessoa. E o seu sistema imunológico cai. É incrível. Gostava de falar mais disto, mas vamos ir para o quarto e último cavaleiro. Vos lembro, são 4. O quarto cavaleiro do Apocalipse do casamento é a atitude evasiva. Temos falado já da atitude defensiva. Mas aqui temos uma atitude que é evasiva e não é a mesma coisa. Quando é que isto acontece? Quando no conflito começamos a virar as costas a outra pessoa e a tratá-la como se ela não existisse. Ignoramos ao outro. Nos desengatamos da situação. En términos del español, nos lavamos las manos, nos desentendemos del asunto. Isto também é chamado, em português, o tratamento do silêncio. En español es muy común llamarle la ley del hielo, a lei do gelo. E como é que o tratamento do silêncio ou a lei do gelo se aplica, irmãos? Simples, fugindo, retirando-se da questão,
O José mencionou a sogra, pois muitos fogem para a casa da mãe, os que têm a sorte de tê-la. Se vocês passam por um bar onde os bêbados estão ali todos juntos, ou por uma praça onde os anciãos estão todos juntos a tomar sol e alimentar as pombas, já sabem o que está a acontecer ali. Eles estão a fugir. Eu conheço profissionais neste país, engenheiros, pessoas já de 70 anos a conduzir Uber. E eu pergunto por que você está a conduzir um Uber. É que eu não aguento na casa. Eu prefiro estar 10 horas neste carro. Eu tenho já a minha reforma, eu estou bem, tenho 3 casas, vou para Algarve, mas prefiro estar aqui neste carro o dia todo, ar-condicionado, musiquinha. Então chego à minha casa cansado, a minha mulher já está cansada também, e então não brigamos. Essa é a lei do gelo, irmãos. Então, por outras palavras, irmãos, ergue-se um muro entre os dois e já não se enfrenta o problema. Eu conheço mulheres que até permitem ao marido ter uma segunda mulher nessa fase do gelo. Nem se interessam. Ele pode ter. A esse nível chega, irmãos, esse muro. Então, irmãos, quando ou os dois chegam a esta situação em que se retiram da discussão emocionalmente ou até fisicamente, como já falei, é como esta musiquinha, né? Há um momento em que já deixamos de ouvi-la, porque ela leva meia hora, 1 hora a soar ali. E é assim também quando fala o outro. Está a falar, mas já nem o ouvimos. É como quando alguém está bloqueado no WhatsApp. Porque ele envia mensagens, mas as mensagens não chegam ao seu destinatário. Está bloqueado. E esta atitude, irmãos, gera muito mais desconforto. Agora as irmãs vão reconciliar-se com o pastor nas mulheres do que nos homens. Ao homem não lhe interessa muito a atitude evasiva da mulher, mas a mulher se lhe entristece muito. Ela sofre muito com isso, irmãos. E o que a mulher tende a fazer nesta fase, ou neste estadio, é aumentar as reclamações, gritar mais, queijar-se mais. E se já está com aquilo do desprezo, da crítica destrutiva, ela vai aumentar tudo isso, ou seja, que os cavaleiros cada vez vão mais para dentro nessa casa. Isso quando o gelo vem do homem, mas quando o gelo vem da mulher, e acontece também, é ainda muito mais perigoso, porque indica que os outros 3 cavaleiros já estão instalados na relação e que para esse casal vai ser muito difícil resolver os seus problemas. Eu tenho experiência de ter aconselhado muitos matrimônios, irmãos. Vou dizer, quando é a mulher que está a aplicar a lei do gelo, frequentemente é porque já tem outro. Pode não tê-lo fisicamente, mas já o tem na cabeça. Pode nem conhecê-lo ainda, mas já tem ideias de como ela gostava que fosse outro homem. E o diabo, em algum momento, vai apresentá-lo para ela, e então ela vai começar uma fase de infidelidade, de adultério. Aleluia. Irmãos, as pessoas que fazem isto, nomeadamente aqueles que já têm décadas casados, que evitam os conflitos, que mantêm as coisas muito silenciosas. E hoje é muito fácil. Temos grandes ecrãs na sala, temos 4 ou 5 redes sociais, podemos passar muito tempo escondidos nessas coisas sem sequer sair da casa. Não se enganem, porque há uma altura, há um dia em que acabam por explodir. Esse dia começam a dizer tudo o que não disseram em 2 anos, em 5 anos. É terrível, né? E o que mostra, irmãos, isto que estou a dizer é que o conflito não pode ser evitado. Alguém diga, não pode. Não se pode.
el conflicto no se puede evitar, ni se deve evitar. O conflito não é para ser evitado, evadido, é para ser resolvido. Mas quando nós não expressamos o que sentimos, quando não dissemos o que está a acontecer, o que se passa conosco, realmente nós não estamos a evitar o problema, o que estamos a fazer é evitar a sua resolução. Em conclusão, irmãos, é fundamental trabalhar, é fundamental reconhecer, ocupar-nos quando o aparecimento de algum destes 4 cavalheiros começa na relação. Porque o que eles vão afetar principalmente, já vos falei disso, é a comunicação. A comunicação vai ficar danificada, vai contaminar-se, vai encher-se de elementos estranhos que não pertencem ao casal, que não estão ali na fase do apaixonamento. É muito importante, irmãos, aprender a trabalhar isso e ser cientes de que há estas coisas que precisam ser substituídas, sim, modificadas, e outras coisas podem ocupar o seu lugar. Todos podemos mudar, irmãos. Quantos podem dizer amém? Aqui nesta noite temos 10 casais, mas o casal pastoral somos 11 casais. Todos os 11 casais que estamos cá, irmãos, podemos mudar estas coisas, se temos vontade de fazê-lo. E podemos mudar a crítica destrutiva, a atitude defensiva, a atitude evasiva, o desprezo, que é o pior de todos, por formas de comunicação amorosa. Eu gosto muito como a irmã Viviana chama o Edward. Cielo. Eu gosto. Às vezes a Isabel também diz para mim, cielo, e ele pareces Viviana. É bonito, irmãos, temos que achar maneiras. Eu sou um cielo nublado, diz ela, mas sou um cielo, com nubarrones. Temos que achar maneiras, irmãos, de comunicar-nos amorosamente. Alguém diga amém? Respeitosamente, honestamente, sinceramente. Como? É a grande pergunta. Vamos respondê-la neste 6 de agosto de 2022. Como podemos mudar estas atitudes por atitudes como estas que acabo de dizer? Pois, através da ajuda incomparável do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso ajudador, irmãos. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso socorro. Ele nos compreende muito bem. Muito melhor nos compreende o Senhor do que nós próprios imaginamos. Porque, claro, Ele criou o casamento. Ele é o diseñador del matrimonio, hermanos. Como não nos vai a entender? O Senhor sabe, neste momento Ele sabe o que está a acontecer aqui embaixo da mesa, né? Com as mãos. Digo porque quando chega este, Ele sabe tudo o que acontece, irmãos. Embora não digam amém. Lo voy a decir en español, Él está al tanto de todo. Mas a coisa importante esta noite não é apenas essa. Já sabemos que Ele sabe tudo. A coisa importante é que Ele também pode tudo. E que Ele pode mudar, pode transformar uma relação. E ainda mais importante, Ele está disposto a fazê-lo. Está disposto a enriquecer o vosso casamento com o seu perfeito amor, com a sua inalterável paz, com o seu gozo inefável, aleluia. Tudo isto, irmãos, podemos chamá-lo fruto do Espírito, vocês conhecem já, e muito mais. A plenitude do Espírito Santo na casa. Oh, pastor, eu pensava que a plenitude do Espírito Santo era apenas para ir embora da terra, para ir para o céu, para dançar no serviço, para falar novas línguas. Não, irmão, é para o casamento também.
Ali no casamento é onde se vê se o homem e a mulher têm ou não têm a plenitude do Espírito Santo. Porque ninguém, esta frase é minha, ninguém é mais cristão do que na sua própria casa. Pode ser muito cristão aqui, muito cristão na rua, mas na casa, ali é onde se sabe se é ou não é. Precisamos da plenitude do Espírito Santo. Quem é que diz amém? Para que Ele, irmãos, possa fazer em nós e por meio de nós isso que há alguns dias disse eu para os irmãos na Colômbia, em outra conferência, um pequeno céu no lar. Disso falei com eles. Quantos quisessem ter no seu lar um pequeno céu? Quantos gostavam de ter como uma pequena sucursal do céu na sua casa? Aleluia! Por que não oramos por isso, irmãos? Pega na mão da tua mulher e junto comigo pede ao Senhor para sermos uma só carne, no nome de Jesus Cristo. Senhor e Deus, Pai amado, Rei das nossas vidas, Rei do casamento, damos-te glória e honra pela tua palavra nesta noite, Senhor. Por conceder-nos partilhá-la, Senhor, desta maneira. Por permitir-nos, Senhor, lembrar-nos de que, depois de ter deixado os nossos pais, já nem somos dois, somos um. Somos uma só carne. Que Tu nos tens unido, Senhor, com um amor que é muito superior a todos os outros tipos de amor. Nenhum outro amor ultrapassa este, Senhor, o amor do casamento. E ele tem frutos, Senhor. Ele produz coisas tão formosas que nem há palavras para descrevê-las, Senhor. Nós somos gratos contigo por ter nos dado, Senhor, esta experiência maravilhosa. Mas também temos que reconhecer, Senhor, que com frequência as nossas atitudes no casamento não têm sido as melhores. Que temos feito, Senhor, pelo menos alguma destas 4 coisas que hoje temos falado. E é por isso, Senhor, que esta noite estamos aqui para refletir, Senhor, e para sermos sinceros e reconhecer que precisamos fazer mudanças, que precisamos de abandonar algumas dessas atitudes, Senhor, e abraçar-nos de outras. De voltar, Senhor, para o que também Apocalipse chama o primeiro amor, para aquela fase de apaixonamento onde os defeitos, Senhor Jesus, nem eram visíveis e só virtudes, Senhor, podíamos ver, pois não tínhamos olhos, mas para isso, só para isso. Senhor, eu oro para que o Teu Santo Espírito nesta noite comece a descer sobre cada casal, sobre cada um dos que cá estamos, homens e mulheres. Que Tu nos enchas, Senhor, com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua paz, com o Teu gozo. E que possamos levar, Senhor, todas estas coisas, bondade, benignidade, paciência, temperança, coisas que são fruto do Teu Espírito, Senhor, que Ele produz em nós, que possamos levá-las para o nosso lar, para a nossa cotidianidade, Senhor. Que possamos refletir o Teu grande amor, Senhor, no nosso relacionamento. Isto é tão importante, Senhor. Para nós é impossível produzi-lo. Nós reconhecemos que somos uma raça queda, Senhor, que somos uma espécie perdida. Mas no Teu poder, mas na Tua graça, Senhor, mas na Tua misericórdia, nós podemos apagar essas coisas feias que temos herdado dos nossos pais, da nossa cultura, e começar a escrever, Senhor, a escrever uma nova história para a glória do Teu nome, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, queremos ser, Senhor, realmente uma só carne. E ninguém odeia a sua própria carne, ninguém rejeita, ninguém trata mal, Senhor, ninguém despreza a sua própria carne,
Pelo contrário, a cuida e a sustenta cada dia, como tu cuidas da tua igreja, que é o teu próprio corpo, Senhor. Oramos para que assim seja, Senhor, em cada casamento. Para a glória do teu nome, o pedimos e todos dizemos muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Vou te dar ainda 1 minuto, irmão. Se queres fazer como eu, assim, colocar o teu braço sobre o teu cônjuge, sobre o teu parceiro, sobre a tua parceira. E agora, orem um pelo outro, cada um pelo outro, no nome de Jesus. Talvez há alguém que brigou antes, esta semana, este mês, o mês passado, não sei. Talvez há alguém que precisa de dizer ao ouvido de alguém, do seu marido, da sua esposa, perdoa-me. Talvez há alguém aqui que necessita dizer, eu reconheço essas atitudes do que temos ouvido falar há uns minutos. Eu reconheço ter feito isso. A grandeza das pessoas, irmãos, é quando são humildes. Fica demonstrada quando alguém é capaz de humilhar-se, de pedir perdão. Isso é que faz grande uma pessoa, um cristão, um filho de Deus. A sinceridade, a simplicidade, a humildade.